Boa tarde, meus amigos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade aqui presente nos revista nessa tarde de hoje, nesses estudos, para que sejamos intuídos e direcionados sempre ao propósito de bem servir. Algum de vocês gostaria, algum voluntário para fazer a prece inicial? Dou-lhe uma. Fraterna, seja bem-vinda. Boa tarde. Dou-lhe duas. Então eu farei. Fraterna, você gostaria de fazer a prece inicial para nós? Ou uma mensagem assim positivista, que nada mais é também do que uma prece? Faremos o seguinte, você faz a prece final para nós, tá, Fraterna? Então deixa eu fazer a inicial. Ó meu bom Pai, Deus, louvamos sobretudo o Criador do Universo, pela criação magnífica deste orbe o qual estamos encarnados. Através do seu Filho Jesus, nosso guia e modelo, solicitamos a autorização para a abertura dos trabalhos, dos estudos dessa tarde, onde nós temos a oportunidade de estudar essa extraordinária doutrina que fala de forma racional e objetiva de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e para onde vamos. Doutrina que nos remete a uma fé raciocinada, ou seja, e conforme o próprio Kardec disse, devemos levar qualquer pensamento, devemos levar qualquer doutrina, qualquer propositura, à nossa razão, ao bom senso, ver se há racionalidade. Porque é preferível, como o Espírito Erasto diz, nós não acreditarmos em 10 verdades. Observe que não é 9, meus irmãos. Em 10 verdades, do que simplesmente acreditar em uma, sendo esta mentira, e nós sair propagando-a como se verdade fosse. Nos revista de amor, de bons propósitos e, sobretudo, que sejamos intuídos e inspirados em determinadas situações a ministrar aqui agora. E a nossa sala, meus irmãos, ela é uma sala interativa. E eu, pessoalmente, gosto muito da interatividade porque você não fica simplesmente engessado ou por outra, você não fala totalmente aquilo que planejou. Dá para você, naturalmente, não tergiversar, mas responder, falar, trocar ideia com aquele irmão. Muita luz e muita paz, que assim seja, meus irmãos. Inicialmente, e antes de entrarmos ou adentrarmos aos estudos, eu gostaria que exatamente, Wagner, que colocasse o número 33, e 33, apenas lembrando, linearizando, conhecimento, foi a idade de Cristo. Ele, com 30 anos, Jesus Cristo, começou a pregar, a disseminar a sua doutrina, e aos 33 ele desencarnou. Então 33, ipsis liter, diz o seguinte: Wagner, não se impressione com seus sonhos. Isso poderia levar a extravagâncias ridículas. Viva acordado no bem, e os sonhos serão belos e bons. Se alguma característica de verdade lhe for revelada num sonho, aceite-a com simplicidade. Mas não se deixe levar a interpretações supersticiosas. Procure sempre o lado bom das coisas. Porque, na verdade, meus irmãos, nós temos pessoas que não fazem nada sem antes ler o seu horóscopo, sem antes
levar aquele sonho, o qual teve a semana passada. Seja bem-vindo, Osmar Francisco, à sala Luz no Caminho. Sem antes levar a apreciação de algum vidente, de algum oráculo, de alguma pessoa que interpreta sonho. Olha, eu sonhei que estava em uma lavoura e na mesma estava carpindo. Isso é um exemplo, né? E de outro lado estava um trator, e esse trator vinha disseminando, estragando toda a plantação. Por mais que eu gritava, por mais que eu, de uma certa forma, gesticulava, esse tratorista, este operador de máquina não parava. Aí, eu munido desse sonho, vou em um oráculo, vou em uma pessoa que interpreta sonho e começo a questioná-lo. Esse sonho, o que significa? Esse trator, significa que eu não vou colher a minha plantação? Pois bem, nós, Caendi, seja bem-vindo. Tão rápido quanto entrou, saiu. A gente, em função desse sonho, começa a traçar algumas alternativas, e isso, como disse a mensagem que WH escolheu, no número 33 de Carlos César Pastorino, nós não devemos. A gente deve sim sonhar acordado, ter objetivo, ter meta, ter planejamento, e desse sonho planejado, desse sonho tido como meta, você implementar. Evidentemente que podemos ter um sonho que é não reflexo do nosso corre-corre diário e ser alguma comunicação espiritual, e a gente, levando ao crivo da nossa razão, do nosso bom senso, sem dúvida alguma, não implementar o que ali está sendo dito, mas seguir aquelas orientações desde que naturalmente sejam sensatas. Em outras palavras, tenhamos os pés no chão. Meus irmãos, então, nós estamos terminando essa obra pela segunda vez. Hoje nós devemos, o que é o Espiritismo. Nós vamos recordar dos médiuns, mas os estudos de hoje vão focar mais das reuniões espíritas e notas explicativas no final do livro. E é bom ressaltar, e eu já falei em alguns estudos aqui, que nós estudamos essa obra sobretudo em função do nosso amigo Simba. Certa feita ele chegou e a sala era chat ainda. Você, ao invés de falar, você digitava, interrelacionava em texto, e no final da sala a gente passava um corretor de texto e mandava para todos. Era uma dificuldade. Para você falar o pensamento ou para externar o pensamento contido num parágrafo, você gastava 10 a 15 minutos para materializar aquilo em digitação. Simba chegou e disse: Décio, duas obras aqui que vocês não estão estudando. Muito embora elas não são básicas, mas são obras extraordinárias da codificação, que é a segunda obra, que é essa que nós estamos estudando agora, depois do Livro dos Espíritos, foi escrito o que é o Espiritismo, e a última obra que foi objeto de nossos estudos anteriores, porque estudamos Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, Gênese e Obras Póstumas. Essas 7 principais obras de Kardec. E lá no fim, em notas explicativas, a gente vai dar uma pincelada e falar das demais obras, não falar do seu conteúdo, mas das demais obras escritas por esse mestre leonês. Relativamente, meus irmãos, dos médiums, então médium, isso aqui é de uma forma muito sinóptica, de uma forma assim, bastante resumida. Médiuns são aquelas pessoas que possuem a faculdade de comunicar com os espíritos, né? Toda aquela pessoa que sentem as influências dos espíritos são ditos por si só médium. Mas Kardec foi mais além. Ele utilizou uma partícula adversativa, contudo,
são caracterizados médios, aquelas pessoas que têm essas tendências, ou esse viés comunicativo, vamos dizer assim, de uma forma perene, de uma forma constante, de uma forma contundente. Ademais, todos são médios, mas têm rudimentos da mediunidade. O que significa esses rudimentos da mediunidade? Por exemplo, eu pensei nesse exato momento que Wagner Ellen ia me telefonar, que o Osmar Francisco ia me telefonar, e momento contínuo o telefone tocou. Eis que pego o aparelho, ou mesmo pego o celular, é o Wagner Ellen ou é o Osmar Francisco? Então, houve uma mediunidade? Sim, houve uma transmissão de pensamento, mas aqui foi rudimentos de mediunidade. Mediunidade é de forma constante e sequente, diz Kardec. A facilidade de comunicação, ela depende da afinidade do médium com o espírito comunicante. Depende do médium com o espírito comunicante. Eu muito bem posso ser um médium psicofônico, psicografar 3, 4 ou 5 espíritos, mas um determinado espírito lá, vamos dizer assim, de luz ou de um padrão vibratório maior ou melhor, não afiniza com, entre aspas, meu espírito. Eu digo entre aspas, meus irmãos, porque nós não temos espíritos, né? Nós somos espíritos. Temporariamente nós estamos humanos. Na verdade, somos espírito. A mediunidade é uma faculdade essencialmente móvel e fugidia. O que é isso? Ora, ela não depende da religiosidade, ela não depende da moral. A mediunidade não depende da religião. Fraterna pode muito bem ser uma médium sem muitas vezes ter entrado num centro espírita. A mediunidade é um patrimônio da humanidade. Ela sempre existiu, desde que mundo é mundo. Espiritismo é a ciência que estuda, sobretudo, a comunicação desses espíritos com o mundo corpóreo, né? Que é a parte ciência do espiritismo, que vamos ver posteriormente. Então, ela é fugidia por quê? Porque, muito embora você não precisa da parte moral para implementá-la, para usá-la, entretanto, é através da sua moral que você usa com maior proficiência. Ou seja, se você é uma pessoa desprendida de bens materiais, uma pessoa voltada para a caridade, e Kardec, relativamente à caridade, ele disse que ser caritativo ou ser caridoso é você praticar a beneficência para com todos, ter indulgência para com o próximo e perdoar as ofensas, né? Se você tem ou implementa esses pré-requisitos, você é um homem de bem, você é um homem caridoso. Você é um homem caridoso. Então ela pode, naturalmente, ser fugidia, ficar temporariamente em stand-by, ou seja, à espera da melhora dos seus atos, para, de uma certa forma, manifestar, ou mesmo você na condição de médio, dar passividade. Para aí, Décio. Meu estimado Dudu, seja bem-vindo. Boa tarde, meus amigos. Ave Cristo, pela mesma forma. Então, vocês observaram, mas para aí, Décio. Agora mesmo você disse-nos que a mediunidade independe da questão moral ou da religiosidade. Sim, perfeitamente. Independe. Mas ela pode ser fugidia, a sua aplicabilidade, a sua ação, a sua aplicação em si, ela sim está vinculada, né, ao caráter moral. Ela está vinculada ao caráter moral. Ela é orgânica, a mediunidade é do espírito, mas a sua manifestação ela é orgânica. Então, para manifestar, o espírito precisa querer, tem que haver um diapasão, tem que haver uma sintonia, uma frequência entre, novamente entre aspas, meu espírito e o espírito comunicante, e, por último, o espírito
ter condição, através da providência divina, fazer essa manifestação. Simba colocou, e estuda também a interação entre a vida corpórea e a vida espiritual. E isso aí, meus irmãos, é a parte ciência. Quando Kardec disse, e disse com propriedade, que a doutrina dos espíritos, ou o espiritismo, ou a nossa doutrina, ela é científica, filosófica e religiosa, nestas circunstâncias, ipsis litera, ele assim afirmou, e tem uma razão. E qual é essa razão? Ela é científica porque inicialmente surgiu através da comunicação do mundo incorpóreo, conforme coloca o Simba aí, ao mundo corpóreo. A comunicação dos espíritos desencarnados, ou seja, fora da carne, com os espíritos encarnados. Então essa é a parte ciência. Posteriormente a essa comunicação, ou posteriormente a esse fenômeno, muito bem, Simba, esse fenômeno dessa comunicação entre os dois, as duas pátrias, né, espiritual e a pátria do mundo corpóreo, que é a ciência, começou a questionar o que é Deus, o que é o universo, o que é o espírito, o porquê disso. Nasceu a parte filosofia. Houve a segunda parte do espiritismo, a filosofia. Então, após a comunicação, houve o questionamento, a parte filosófica. E a simbiose da ciência com a filosofia, houve um processo, decorreu-se um processo moral, que aqui surgiu, né? Assim, surgiu um processo moral que aqui no Ocidente nós denominamos religião. Então veja bem, a nossa doutrina, o espiritismo, é ciência, que é a comunicação, filosofia, que é o questionamento, e religião, que é o desdobramento moral da filosofia e da religião. Então, meus irmãos, dentro do livro dos Espíritos, no que refere a médium, eu disse que íamos falar de uma forma muito sinóptica, de uma forma muito sintética, um resumo bastante, né? Vamos dizer assim, circunscrito, porque agora vamos passar para as reuniões espíritas. Interessante, dentro da reunião espírita, é muito bom aqui ressaltar que Simba, lá acima, ele disse o seguinte: desde que li a Gênese, ele falando que quando leu a Gênese, que quando invoco Deus, ou invocamos Deus, e é um espírito amigo, um espírito que vem nos assessorar, deixei de me preocupar com Deus. E é verdade. Não que Deus está num patamar muito poderoso, onipotente, que vem preocupar com essas criaturas, seus filhos do segundo mundo, em estágio, né, de prova e expiação. Não por isso. Porque ele preocupa com um princípio inteligente que anima um animal unicelular, né? Ou mesmo um princípio inteligente que está estagiando no vegetal, num pé de alface. Ele preocupa. Por que preocupa? Porque ele é o Criador e todos os seus filhos são direcionados à perfeição, ou seja, os mundos dadivosos e os mundos celestes. E lá nós estaremos. Então, evidentemente, quando eu solicito Deus, e assim a intervenção, invoco ou evoco, isso é a mesma coisa, viu, meus irmãos? Quando você fala evocar e invocar, quer dizer a mesma coisa. Parece-nos até, de uma forma pejorativa, a palavra invocar, porque eu chego para o Dudu e digo: o Dudu está com essa bota aí, essa bota toda preta, salto alto, esse cidadão está muito invocado. Você quer invocar? Está invocando comigo, né? Está invocado. Mas não é. A invocação e a evocação têm um mesmo princípio e objetivo final. É você chamar alguém, solicitar alguma pessoa, sobretudo o espírito, no viés que estamos falando, a nos dirigir, a nos orientar ou nos ajudar. Então, muito bem, Simba. Quando nós solicitamos a participação de Deus, vem naturalmente espíritos. E
quando você estava aqui, viu, meus irmãos, estava no centro, algumas semanas passadas aí, estava aquele médium, Florencio Antão, estava psicopictografando, não palavra difícil, né? Ou seja, pintando o quadro mediúnico. E eu, certa feita, perguntei para ele, olha, esse quadro de Picasso aqui, eu até tinha arrematado um, esse Monet, essa Tarsila, quando você está pintando, você naturalmente evocou, veio, a evocação veio espontânea. Bom, então veja bem, a tela ficou toda escura e eu reiniciei, não houve reiniciamento da máquina, porque senão caía, né? Não sei o que houve. Então, na verdade, ele disse o seguinte, Décio, perguntou qual é o seu nome, eu falei Décio. Falou, Décio, quando eu solicito ou evoco, vem o espírito, pode ser esse espírito mesmo, ou pode ser um espírito da escola onde dirige, porque lá tem escolas no plano astral, né, no plano espiritual, tem escola de pintura e pode vir um de seus alunos, naturalmente. Eu, por exemplo, além da federação, e falar nisso, amanhã nós temos a federativa, a FEB, através do vai estar 12 estados aqui. A Federativa Nacional vai acontecer aqui, sexta, sábado, domingo. Eu frequento, eu dei a volta, tinha me esquecido. Eu frequento a federação propriamente dita e um centro denominado Adolfo Bezerra de Menezes. Ora, nós reunimos lá segunda-feira. Aí, determinada vez, alguém chegou, Décio, como espírito, Adolfo Bezerra de Menezes, que tem mais de 550, mais de 600 centros no Brasil, e normalmente começa às 19, 20 horas. Como que ele representa? Olha novamente a resposta do Simba aí. Então, o espírito, ele é como um sol, ele radia por várias vertentes, por vários lugares ao mesmo tempo. Ou talvez pode muito bem ele mandar um representante. Foi aí que quando o nosso irmão falou, eu deixei-me de preocupar-me com Deus, porquanto quando ao mesmo eu solicito, eu evoco, eu peço ajuda, eu sei que vem espíritos conforme o meu merecimento, conforme o que efetivamente eu preciso, vem me ajudar. Meus cumprimentos. Eu tinha cumprimentado a Ave Cristo? Não, mas isso já passou. Essas aí são causas pétreas, né, o Simba? Relativamente à febre, isso aí, essa parte do rossanguismo, foi a tradução daqueles 4 primeiro evangelhos que constituiu causas pétreas, mas hoje mesmo a própria federação não divulga esses 4 evangelhos. Naturalmente, eles foram efetivamente mesmo traduzidos antes das obras de Kardec, mas foi por facilidade à época. Hoje mesmo, se você olhar na grade de livros, na grade de divulgação, você não vê mais. Por quê? Porque Rostang é um extraordinário, como disse Kardec, foi um extraordinário estudioso, um pensador, mas foi posicionamento pessoal, que nós, em boa parte do que ali ele afirma, sobretudo da parte fluídica de Jesus, nós não concordamos. Ele se atém, fala muito relativamente à parte de Nossa Senhora, se ela foi ou não virgem, que Jesus não sofreu, na verdade o corpo dele é fluídico. Ora, se assim fosse, né, meus irmãos, seria uma pura mentira. Jesus teria pregado uma mentira danada, porquanto ele não veio, ele não sofreu, ele não esteve aqui, a mãe dele não ficou grávida, enfim. Então, mas não é o objetivo. Não é o objetivo desses nossos estudos. Então vamos lá. Das reuniões espíritas. As reuniões espíritas, normalmente você tem o concurso dos espíritos, sobretudo se essa reunião é séria, se essa reunião tem propósitos, né, virtuosos. Porque se não tiver, não há simpatia dos espíritos. É a mesma coisa. Como se eu estivesse falando aqui
piada, contando alguma coisa que efetivamente não corroborava com aquilo que eu me propus a vir, não estaria esses irmãos, nós estaríamos aqui. Então a reunião espírita séria é aquela que seriedade imprime em seus atos. E quando o espírito percebe a frivolidade das reuniões, eles ficam? Eles ficam? Sim, ficam, porque se você questionar uma pedra, ela me responde, porque tem espírito. Nós temos mediúnica às terças-feiras. Eu estava indagando, nós estávamos conversando com um determinado espírito, e o espírito chegou lá, não, mas que brincadeira, que brincadeira é essa vocês estão falando que estão aqui para ajudar, que Jesus salva, que Jesus orienta, que nós estamos aqui. Não, eu não quero disso, não. Chegamos para ele, começamos a conversar. Eu perguntei se ele gostaria que fizéssemos alguma prece, alguma oração. Ele, não, isso aí é balela que vocês estão... Então, veja bem o teor desse espírito. Mas aí deu tudo, foi tudo, acaba no final, nós pedimos para que ele pronunciasse a palavra de Jesus e posteriormente fizemos uma pequena oração, uma pequena prece, e ele, de endurecido, nós de uma certa forma direcionamos uma equipe espiritual que já estava lá. Naturalmente ele foi para uma colônia apropriada. Pois bem, mas por que eu estou dizendo isso? Porque há diversidade de espíritos. Se você está num ambiente sério, num ambiente com um propósito bem definido, você tem pela mesma forma espíritos sérios, espíritos que estão ali efetivamente no propósito de ajudar. Aqui e agora mesmo. Não por estarmos distante, porque para o espírito não há distância. Ele transita em uma dimensão em que espaço e tempo existe para nós. Ele pode estar aí e estar aqui ao mesmo tempo. A coisa mais rápida para nós que conhecemos é o pensamento. Tanto é que fala que o espírito movimenta tão rápido quanto o pensamento. Mas é porque o pensamento é uma forma mais rápida. Não que há o processo de ubiquidade, ele divide, fica um pedaço lá, não. Ele fica nos dois lugares ao mesmo tempo. Deixa eu ver a área de texto, Wagner Ellen colocou. Toda reunião tem a presença de espírito. O que vai contar, disse Ellen Wagner, com a presença dos bons ou maus, será o comportamento dos seus componentes. Veja aí, muito bem. Se eu me comporto mal, eu vou ter naturalmente espíritos para me secundar, para me dar suporte, para me dar concurso. O Dudu, um amigo lá no Rio de Janeiro, estava numa determinada festa, vamos dizer assim, lambada, não? Como é que chama? Numa determinada festa não muito apropriada aos nossos costumes. Pois bem, eu cheguei e disse a um determinado espírito, balada, muito bem, Dudu, estava numa balada. E na balada lá, não que eu estou fazendo crítica à balada, mas existia uma série de coisas, inclusive drogas, relacionamento, pessoas que não eram... É um ambiente com viés virtuoso. E eu aqui já tinha raiva do Dudu, evoquei ou invoquei determinado espírito e disse o seguinte: olha, seu espírito XYZ, eu quero e vou, se preciso for, dou meu sangue para nós jogarmos aquele irmão lá, aquele Dudu, porque ele tem me usurpado, ele tem usado de mim, ele tem feito isso, tem feito aquilo. Se eu evoco esse espírito, ele está ao meu concurso, eu emito aquele pensamento, e o Dudu está lá na balada, bongado, faltou, isso é o Alzheimer meu, está lá na balada, está fazendo as piores coisas, está assediado e no concurso, pela mesma forma como Wagner disse, a presença de espíritos maus pode realmente
ele sofria influência, porque ele está naquele diapasão, ele está naquela sintonia. Não é que Deus, em momento algum, Deus permite que o bem tripudie sobre o mal, jamais. O bem, aliás, o mal jamais vai tripudiar sobre o bem, porque Deus não permite. Mas nesses casos, ele lá, ele está na sintonia, né, Osmar Francisco? O Dudu lá está na sintonia. Então a coisa é igual aquele negócio. Praga pega, nesse caso específico pode pegar. Nesse caso específico pode pegar. Por quê? Porque ele estava no mesmo diapasão, no mesmo viés, na mesma sintonia. Aqui e agora, se eu ligar um rádio, eu pego 8, 9, aqui no caso nosso é 5 FM. Eu pego 5 FM e algumas AMs, talvez um pouco mais. Eu vou girando o botão de sintonia da frequência, eu pego a rádio. Por quê? Eu entro na sintonia. É esse caso de sintonia que muito bem relatou o nosso amigo WH. Chuftboy Toy, seja bem-vindo. O incrédulo, quando ele já não acredita, ele é incrédulo, ele não acredita, ele indo numa sessão espírita, e eu sou do tempo, meus amigos, provavelmente aqui alguém deve ser desse tempo, o Simba com certeza, eu tenho quase plena convicção de que você praticava a mediunidade à torta e direito na sessão pública. Aí o que ocorre? Aquela pessoa incrédula, aquela pessoa que já está assim mais barro do que tijolo, não acredita, vê uma coisa daquela, ele acha que é um despautério, ele acha que é uma coisa, é um embuste, é uma trapaça. E eu fui dessa época, eu sou dessa época, onde eu morava no interior e praticava. Mas isso não, tem centros espíritas até hoje que há sessões mediúnicas junto à sessão pública. Para as pessoas que não praticam a mediunidade, o que é? Então tem algum método psicofônico ou psicográfico, até psicografia, isso aí mas o médico psicofônico receber um espírito, muitas vezes gemer, contorcer, a pessoa que não acredita, de duas uma, ele fala que aquilo é uma invenção, fala que aquilo é uma simulação do médico, ou por outra, é um descompasso neuronal. Ou seja, ele está simulando aquela situação. Em outras palavras, a pessoa sai mais descrédita do que entrou. Então temos de ter cuidado, né? Reuniões sérias vão atrair espíritos sérios. Na França mesmo, enquanto todo mundo se divertia, ria, todo mundo brincando com um copo, porque nós aqui mesmo, se nós reunirmos em uma sala, a gente fazer uma evocação, com certeza 1 ou 2 médios psicofônicos, 3 ou 4 médios psicográficos vai aparecer. Isso é normal. Isso é normal. Mas se nós fizermos uma reunião, como eu estava dizendo, não séria, estamos afetos a espíritos. Mas voltando, a pessoa que não tem esse conhecimento, que não tem um conhecimento espírita, ele sai mais descrédito, né? Decrépito, ou decrépito já é pessoa idosa. Ele sai com o maior descrédito que entrou. Ostensividade plena na flor da idade. Mas, sempre coloca, mas atualmente, com os espectógrafos, podemos apurar se de fato o médium esteja sendo intérprete de outro campo de vida. Esse aparelho, ele mede ou mensura, mas é pouco usado, viu, Simba? Nas mediúnicas, nessas federações, nas associações, são pouco usadas. São pouco usados os espectógrafos. Isso foi inicialmente, até não digo muito usado, mas foi. É a mesma coisa do detector de mentira. É um aparelho que foi inventado, mas de uma certa forma a mente pode
tirá-lo daquele viés que o promotor e o juiz está direcionando o júri, né? Direcionando a reunião. Então, também não é muito usado. Você usou nos efeitos físicos, né, Simba? Eu, posteriormente, quero até conversar com você, porque, relativamente ao espectógrafo, eu, na prática, ou seja, o pragmatismo, você jogando a teoria na prática, eu não sei especificamente a funcionalidade dele na prática. Notas explicativas. E nós estamos fechando mesmo. Não deu falar mais do que 10 minutos, que até passa do nosso tempo. Hoje, sua fé é inabalável, porque assentada em evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Olha aí a nossa doutrina. Tal é a fé dos espíritas, e é a prova de sua força, é que esforçam-se para tornar melhores a cada dia, de uma certa forma aparando as suas arestas, domando as suas inclinações e sendo melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Essa é a propositura da nossa doutrina, sempre tornando o homem um espírito melhor, uma pessoa melhor, contribuindo para, naturalmente, um mundo melhor. A investigação rigorosa e racional e científica, fatos que revelam a comunicação dos homens ou dos espíritos aos homens, né, realizada por Allan Kardec, resultou da estruturação da nossa doutrina. E quando nós falávamos que lá na França, enquanto as pessoas brincavam com o copo, fazia transporte de material, aparecimento de flores, e o pessoal, de uma certa forma, se entretiam com essas frivolidades, Kardec começou a estudar. Ele começou a verificar que por detrás, ou por detrás desses fenômenos, havia algo inteligente. Aí percebeu a existência dos espíritos. Percebeu também que os espíritos, por deixarem a pátria, o orbe terra, isso quem falou foram os próprios espíritos, não ficariam ou não seriam melhores. Percebeu também que entre eles haviam e existiam não uma linearidade em termos de conhecimento, mas como nós aqui. Uns conhecem, têm mais conhecimento através dos estudos. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa, Kardec diz que isso, na verdade, não ocorria. Por quê? No positivismo, no iluminismo naquela época, e é bem verdade que é oportuno dizer, eu diria aqui agora, que o Livro dos Espíritos foi editado 2 anos antes da Teoria das Espécies, né? De Darwin. 1857 Livro dos Espíritos. E coloca aí na área de texto o livro do Darwin, a Teoria das Espécies. Alguma coisa assim, Teoria das Espécies. Foi em 1859. Então, lá, e era constante a ciência da época falar que a característica física, de uma certa forma, influenciava no conhecimento específico. Ou seja, o conhecimento de um ariano, de um europeu, era totalmente maior do que os caracteres, o conhecimento de um africano. Então foi por isso até que Kardec foi cognominado racista. Mas longe disso. Kardec, em sua obra, coloca mais à frente lá que as regiões, ou os continentes, ou as pessoas de uma determinada nação convivendo com outra, vai gradualmente evoluindo. E nós somos sabedores que a evolução, ela não ocorre só em espírito, ela ocorre na matéria. Então, se você pega um europeu, aqueles traços mais finos, né, em termos de nariz, de face,
a guisa de afirmação de muitos, né? É uma pessoa mais bonita. E você pega lá de uma colônia, de uma africano, de um local bastante ermo, que as pessoas, silvícolas, por exemplo, né? Ainda tem silvícola que não tem contato com o humano, quer dizer, os traços físicos são mais embrutecido no sentido não do bruto propriamente, também, né, porque não tem conhecimento, mas não que Kardec fora racista. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, né? O princípio inteligente começa, Deus cria de forma linear, e linear em termos de conhecimento, simples, né? E sem conhecimento. E esse princípio inteligente vai estagiando nos reinos, primeiro no reino mineral, depois no vegetal, para receber o instinto de preservação e a intuição no animal, receber o ser da inteligência no hominal, né, a razão, o livre-arbítrio, e posteriormente ser co-criador do universo no reino angelical com Deus. Mas para aí, Décio, essa é uma evolução relativa. Passou do angelical, não tem mais evolução? Não, vai ter naturalmente, mas não nos foi ainda dado a conhecer, porque talvez seria um choque anímico muito grande, né? Coisas que nós não entenderíamos. Deixa eu ver a área de texto. Muito bem, não. Então, finalizando, meus irmãos, feitas essas considerações, é lícito concluir que a doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito às diversidades humanas, né? Cabendo a caridade no seu sentido máximo, e aquilo que nós falamos. E o que é caridade? A caridade é a beneficência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros, as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas. E Kardec, em nenhum momento, ele fez discriminação, em nenhum momento ele foi ou deixou algum viés racista. Pelo contrário, propugnou o não preconceito, tendo Jesus como guia e modelo, e o não preconceito de nenhuma espécie, de nenhuma raça, de nenhuma espécie, de cor, de etnia, de sexo, de crença ou condição econômica, social e moral. Então, a nossa doutrina, ela não proíbe nada, não discrimina nada. Então, é fálico, é falacioso, é errado os nossos detratores ou alguma pessoa afirmar que Kardec discriminou, foi racista, discriminou raça, sexo, cor, regiões. Isso aí, ele pelo contrário, a doutrina ela aceita, ela de uma certa forma não obsta, né? Não proíbe nada. Meus irmãos, em sendo assim, nós fechamos os nossos estudos. Eu lhes pergunto, há algum questionamento dentro do que foi falado aí do livro que é o Espiritismo? Simba coloca: um tipo de espectrômetro é muito usado na sala cirúrgica para medir o campo de vida do cirurgiado. Vê-se nos filmes. Quando ele morre, o aparelho deixa de registrar o campo de vida, né? Tem um aparelho lá que ele bate a pulsação arterial, a pulsação do coração, né? E no momento que quando cessa a vida orgânica, ele não tem mais sensibilidade. Não tem mais sensibilidade. Meus irmãos, então, muita luz, muita paz. Um abraço em vossos corações. Eu vou passar para a fraterna. Tudo, mas tudo de bom mesmo.
Paz e luz. Décio, meu querido, eu vou te fazer uma pergunta que não está dentro do contexto de hoje. Mas devo dizer para você que é uma pergunta que me incomoda há muito tempo. E como eu falei ontem na sala dos sites, eu tenho um pouco de dificuldade da parte teórica do espiritismo. Eu entro bem na parte filosófica, mas a teórica eu fico meio complicada. E nós temos aqui um texto sobre transcomunicação. Essa transcomunicação me deixou com a cabeça meio zonza. E eu vou fazer só uma pergunta assim bem... Por um acaso o espírito tem aparelho fonador? Tem aparelho fonador? Eu acho que sem aparelho fonador ninguém pode falar. Os espíritos se comunicam através da mente, pelo menos é como eles se comunicam comigo, através da mente. Então eu fiquei invocada. Eles têm aparelho fonador? Me responde. Minha querida Fraterna, pergunta extraordinária. Você vê relativamente à psicografia direta, que não tem a participação do médium, ou seja, da mão do médium, dobra-se uma folha, coloca essa folha numa gaveta extremamente fechada, pode muitas vezes colocar até uma estátua, pode, ao tirar a estátua da beira da gaveta, não ter chave e ter. O caso da tiptologia, que é um barulho em uma parede, como que é feito esse barulho, esse som de tambor? A associação do fluido espiritual com o fluido animal do médium, dirige-se um jato à parede, a aqueles sons, muitas vezes som de tambor, som de cachorro, tiros de canhão, né, etc. O espírito, ele, através da utilização dos dois fluidos, animal e espiritual, pode haver o som. Agora vamos ao seu questionamento. Irmão X, o espírito pode materializar um aparelho fonador? A materialização em si, ela é possível? Sim. Mãos, tudo. Mas o que ocorre? Ele não precisa materializar um aparelho fonador para emitir um som. Ou seja, esse som não vir do médium. O som pode, muitas vezes, vir de uma parede, vir de um local ermo. Você está em uma casa dita mal assombrada, e você já fez até uns estudos aqui de casa mal assombrada, ouvir perfeitamente uma voz fraterna. Não vá fazer compra hoje, por exemplo. Como que isso ocorreu? Você, na condição de médium, ou um vizinho seu médium, o espírito que quis provocar esse som, usou-se do fluido animalizado do médium, associado ao fluido espiritual, e promoveu o som. Mas relativamente a materializar um aparelho fonador, é possível sim, é possível. Como é possível materializar uma mão, um corpo e assim sucessivamente. O certo é que há sons, há comunicação pelo pensamento, que é, sim, perfeito. Mas pode haver a comunicação psicofônica pelo som, sem ser via médium. Muita luz e muita paz. Eu te passo novamente para você fazer o fechamento. Pronto, obrigada, sim. Mais uma vez, muito obrigada, Décio, pela sua explicação, porque eu sou meio atrapalhada para essas coisas, mas fica aquilo martelando na minha cabeça, entendeu? Desde que eu li a respeito dessa transcomunicação, eu fiquei sem saber como que se pode ouvir alguém ao telefone que já foi para o outro lado, né? Então, eu fiquei meio complicada com isso. Muito obrigada, tá, Décio? Muito obrigada mesmo. Meus queridos amigos, nós vamos fazer a finalização desse dia de hoje, maravilhoso, né? Que foi
mais uma vez, com tudo aquilo que o nosso irmão Décio traz para nós, nos ajudando a crescer no máximo que nós pudermos dentro dessa religião maravilhosa, que não é religião, mas é uma filosofia de vida. Senhor, faz de mim um instrumento de tua paz, e que encontre primeiro em mim a harmoniosa aceitação de meus opostos. Onde houver ódio, fazei que eu leve o amor, aceitando o ódio que possa existir em mim e compreendendo todas as faces com que o amor pode se expressar. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão e que eu me permita ter domínio próprio para não ofender. Onde houver discórdia, que eu leve a união e que eu aceite a discórdia como geradora da união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, podendo humildemente encarar minhas próprias dúvidas. Onde houver erros, que eu leve a verdade, e que a minha verdade não seja a única, nem os erros sejam só os alheios. Onde houver desespero, que eu leve a esperança e possa primeiro conviver com o desânimo sem me desesperar. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria e possa suportar a tristeza minha e dos outros, sendo alegre ainda assim. Onde houver trevas, que eu leve a luz, após ter passado pelo vale e ter aprendido a suportar todos os obstáculos. Ó Divino Mestre, faz que eu procure mais consolar que ser consolado, e que eu saiba pedir e aceitar consolo quando precisar, compreender que ser compreendido, e me conhecer antes para ter melhor compreensão do outro. Amar que ser amado, podendo me amar em princípio para não cobrar o amor que dou, pois é dando que recebemos, e sabendo receber é que se ensina a doar, e perdoando que se é perdoado, e não se perdoa o outro enquanto não há perdão por si mesmo, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, e é vivendo e amando a Deus que se vive para a vida eterna. Que Deus abençoe ricamente todos vocês. Assim seja. Meus irmãos, então eu vou colocar que assim seja. A fraterna teve um pequeno probleminha aí na conexão. Assim seja, eu vou colocar. Seja bem-vindo, Brás. Estoft. Parece que eu cumprimentei. Abraço. Eu vou colocar uma música aqui e nós vamos saindo. Muita luz e paz. Flor de luz da minha vida, sobre minha estrela caída, das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, descer minha felicidade. Um abraço e um beijo no coração de todos. Muita luz e paz.